A recente queda do regime de Bashar al-Assad na Síria representa um golpe significativo para o eixo de resistência liderado pelo Irã, uma coalizão que inclui grupos como Hezbollah no Líbano, Hamas na faixa de Gaza, milícias xiitas no Iraque e o próprio governo sírio. A perda de Assad privou o Irã de uma rota estratégica vital para projetar influência no Levante e apoiar seus aliados na região. O Irã investiu recursos consideráveis na Síria para manter Assad no poder e estabelecer uma presença militar robusta. Essa presença permitiu ao Irã movimentar forças e armamentos para apoiar grupos aliados, como o Hezbollah, e estabelecer uma frente contra Israel. Com a queda de Assad, o Irã perde acesso a essas rotas e enfrenta desafios para reabastecer e fortalecer seus aliados na região. O Hezbollah, apoiado pelo Irã, já enfrentou desafios devido a confrontos com as Forças de Defesa de Israel, IDF, e pressões internacionais. A perda de apoio direto da Síria pode dificultar ainda mais a sua capacidade de operar e reabastecer. Da mesma forma, o Hamas, que depende do apoio iraniano, pode enfrentar dificuldades logísticas e financeiras para sustentar suas operações na faixa de Gaza. Diante desses desafios, o Irã pode redirecionar sua atenção para o Iraque e o Iêmen, onde mantém influência significativa. No Iraque, milícias xiitas apoiadas pelo Irã têm atuação contra forças dos Estados Unidos e aliados regionais. No entanto, o movimento Houthi, apoiado pelo Irã, continua a desafiar a coalizão liderada pela Arábia Saudita. Fortalecer esses grupos pode servir como uma estratégia para o Irã manter sua influência regional e impedir ações adversárias. Além das pressões externas, o Irã enfrenta desafios internos, incluindo protestos e instabilidade política. Esses fatores podem limitar a capacidade do regime de responder de forma eficaz às mudanças na dinâmica regional e de sustentar suas operações no exterior. Então, chegamos à conclusão que a queda do regime de Assad na Síria marca uma reconfiguração significativa no eixo de resistência do Irã. O Irã precisará adaptar suas estratégias para manter sua influência no Levante e em outras partes do Oriente Médio, possivelmente focando mais no Iraque e no Iêmen, enquanto enfrenta desafios internos que podem afetar sua capacidade de projetar poder na região. A situação do Irã e uma análise das dimensões econômicas, bélica e política. O Irã está enfrentando um período de grandes desafios que impactam todas as dimensões de sua sociedade. Desde as rigorosas sanções econômicas internacionais até ataques estratégicos de Israel e uma onda persistente de protestos internos, o regime enfrenta dificuldades para sustentar sua influência regional e estabilidade doméstica. A crise econômica, sanções e pressões internacionais. As sanções impostas pelos Estados Unidos e pelos aliados ocidentais, especialmente após a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear em 2018, têm estrangulado a economia iraniana. Com restrições severas sobre suas exportações de petróleo, a principal fonte de receitas do país, o Irã luta para manter suas finanças em ordem. Inflação galopante. Os preços de bens essenciais dispararam, enquanto a moeda iraniana, o rial, atingiu níveis historicamente baixos. Desemprego. O desemprego, especialmente entre os jovens, é alarmante, fomentando um sentimento de desespero e alimentando os protestos. Corrupção sistêmica. A falta de transparência e a corrupção endêmica dentro do governo exacerbaram os problemas econômicos, afastando ainda mais a confiança pública no regime. Mesmo sob análises, o Irã tem buscado parcerias alternativas, como com a China e a Rússia, mas essas alianças não têm sido suficientes para mitigar os impactos devastadores em sua economia. No campo bélico, o Irã enfrentará constantes ataques de Israel, que consideram o programa nuclear iraniano uma ameaça direta. Israel tem realizado ataques aéreos em locais estratégicos na Síria, onde o Irã apoia milícias, e conduziu operações clandestinas dentro do território iraniano. Resposta do Irã. Apesar das dificuldades, o Irã continua apoiando grupos como Hezbollah no Líbano, milícias xiitas no Iraque e os Houthis no Iêmen. O país tornou-se um dos maiores fabricantes de drones e mísseis balísticos na região, usando essa tecnologia tanto para dissuasão quanto para projeção de poder. O Irã também investiu na modernização de suas defesas aéreas, temendo ataques preventivos israelenses ou americanos.
No entanto, o custo dessas operações tem sido elevado, drenando ainda mais os já limitados recursos financeiros e intensificando as críticas internacionais. A crise política e os protestos internos. Internamente, o regime está sob forte pressão devido aos protestos populares que ocorreram em 2022 com a morte de Mahsa Amini sob custódia da polícia moral. Embora o regime tenha reprimido brutalmente essas manifestações, o descontentamento permanece vivo. Jovens, mulheres e minorias étnicas lideram os protestos, exigindo direitos básicos e o fim da repressão. Muitas pedem uma reforma completa do sistema político, criticando o domínio absoluto dos clérigos e a falta de eleições livres e justas. As dificuldades econômicas, combinadas com uma má gestão do governo, levaram milhões de iranianos às ruas. Resposta do governo. O regime usou uma combinação de repressão militar, prisões em massa e controle da internet para conter os protestos. Apesar disso, fissuras estão surgindo até dentro da elite governante, com alguns líderes religiosos e militares discordando da abordagem atual. Um futuro incerto. O Irã está em um ponto crítico de sua história. As avaliações continuam a sufocar a economia, os ataques israelenses ameaçam sua segurança e os protestos internos minam a legitimidade do regime. Embora o governo iraniano ainda demonstre resiliência, sua capacidade de lidar com esses desafios simultâneos está sendo testada como nunca antes. A grande questão que permanece é: o regime será capaz de se adaptar e sobreviver a essas tempestades, ou o descontentamento interno e as pressões externas levarão a mudanças profundas?